Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No último vídeo sobre guia de compras eu comentei sobre novos lançamentos da família R36S, nomeadamente o R40XX e o R40XX Pro Max. Ambos os aparelhos contam com Wi-Fi embutido, tela maior e também mais bateria. E eu tô com um deles e eu convido vocês para conferirmos juntos o unboxing com as primeiras impressões do R40XX Pro Max. Então, bora pro vídeo! Galera, bora começar pelo unboxing do R40XX Pro Max, também conhecido como R40XX-S, que nada mais é que a versão um pouco aprimorada do novo lançamento da Boiron, que é o R40XX. Ele equipa o mesmo processador RK3326 da linha R36S, mas ele tem algumas melhorias. Assim como o R40XX, ele conta com Wi-Fi embutido, como já consta aqui, mas a versão S, ou Pro Max, como você quiser chamar, conta com a bateria de 4.500 mAh, diferente do R40XX, que tem a bateria de 4.000 mAh. Aqui tem indicação aqui do 4.500 mAh. Aqui também tem aqui a abreviação do código dele, R40XXPM, né, de Pro Max, na cor branca, que eu achei a mais bonito. Aqui tem algumas outras versões aqui de cores. Então, é um console muito parecido com o R36S, que você provavelmente já está acostumado. Eu tenho até a caixa aqui do meu R36XX para comparar, em termos aqui de tamanho, ó. Ela é um pouco maior, o XX Pro Max. Então, mas é tudo muito similar. Bora deixar de conversa e bora abri-lo. Vamos lá tirar o console. Rapidamente, temos um cabo USB-A para USB-C, como de costume. Temos aqui o material de limpeza para a aplicação da película, que deve estar aqui embaixo em algum local. Isso aqui é a películazinha. Também tem o manual, que é bem pequeno comparado até o do R36S. Mas bem, isso aqui não importa muito, então bora deixar ele aqui e bora pro que importa, bora pro console. Então tá aqui, pessoal, o novo R40XX Pro Max ou R40XX-S, como você preferir. Ele vem com a tela de 4.2 polegadas, tem aqui uma película pré-aplicada. Ó, já está aplicada aquela que vem uma reserva, eu posso até remover aqui porque vai continuar a aplicação. Daqui a alguns dias essas bolhas podem até sumir ou não. Tem outra aqui se eu quiser puxar, vou deixar aqui. Então, como de costume, D-pad, analógicos aqui alinhados na parte horizontal. O FN e o Start Select ficaram agora alinhados na vertical. Mas tem algumas outras diferenças além de tela e uma bateria. De cara, o peso, gente. Eu já percebo que ele é bem mais pesado que o R36XX, que é basicamente o R36S. Vou até comparar aqui com vocês. Então, bora lá. Primeiro comparar em termos de tamanho aqui com o R36XX, que é o mesmo do R36S em termos de tamanho. Ó, a altura realmente é um pouco maior. Afinal, uma tela de 4.2 polegadas com 3.5 já faz uma bela diferença, mas ele também é mais largo. Lateral tá igual. Vamos agora para a traseira. Na traseira, disposições dos botões auxiliares atrás segue essa mesma curvatura para melhorar a ergonomia, mas ele tem uma bundinha um pouco mais saliente, que vai ajudar um pouco mais na pegada. Vamos ver, comparar agora os cliques aqui. Vamos comparar os cliques. Vou ver aqui o... Não é forçando a barra não, mas o R40XX-S ou Pro Max tem cliques menos barulhentos. Realmente é menos barulhento. Não tem nenhuma indicação aqui do Game Console. A bateria de 4.500 mAh está aqui visível. Vamos aproveitar para dar uma olhada nela. Vamos ver se agora já sai. Ok. 4.500 mAh, conforme anunciado. Aqui está o acesso do plástico. Não vou abrir para saber a placa, acho que não é necessário nesse momento. Eu queria mostrar aqui a indicação, como a do R36XX. Ele informa que não tirei o parafuso, mas dá para ver claramente como é transparente, 3.000 mAh. Esse aqui tem uma bateria gigantesca de 4.500 mAh, que vai aumentar pelo menos em 2 horas o seu tempo de jogo. Claro que isso daí vai depender também, né? Se você estiver jogando só PSP, obviamente, né? Não vai durar tanto tempo assim, mas vai durar mais do que se fosse o R36S.
Então, finalizando aqui, não sei se eu mostrei, mas bem similar. Bora só comparar a questão de peso. Dá para perceber que ele é bem mais pesado. Isso pode acabar influenciando se você vai passar muito tempo jogando. Então, eu estou aqui com uma balancinha. Vamos ver primeiro o R36XX, R36S vai ser a mesma coisa, se zerar. Tá zerado, bora lá, R36XX, 36S, 187 gramas contra, vamos ver quanto é que pesa o tijolinho aqui, 239 gramas, é uma diferença e tanto. Eu só de pegar aqui a primeira vez já percebi essa diferença de peso que pode incomodar se você vai jogar muito tempo. Bora olhar o cartão de memória. Será que vai vir uma porcaria como veio o R36XX que eu já tive que trocar para uma Samsung? Geralmente sim, né? Como sempre, bem difícil de remover esse cartão de memória, pelo menos não veio com nenhum lacre, né? Já dá para ver que é a mesma porcaria de sempre, o mesmo cartão HC. O meu R36S Clone, se eu não me engano, vinha com esse HC também. O R36XX aqui ao lado também veio com esse HC. E esse R40XS, ou Pro Max, como quiser chamar, também veio com esse HC. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que clonar esse cartão de memória, fazendo um backup da imagem do conteúdo desse cartão. Inclusive, temos um vídeo recente aqui no canal onde eu passo dicas essenciais que você tem que saber tão logo como seu aparelho da linha R36S da família, né? Esse aqui nada mais é que um primo um pouco mais gordinho. Caramba, gente, isso daqui é difícil, viu? O R36SX não tem essa dificuldade não. Prontinho. E bora para a boa. Bora ligar. Vamos ver a versão do ArcOS que vem nele. LED verde. Olha aí que telona, gente. Muito, muito bonito. E o tamanho da tela faz uma boa diferença. ArcOS for Game Console. Um barulhozinho já do Wi-Fi ligando, já dá para perceber. Carregou o Emulation Station. Bora olhar aqui a versão do ArcOS. Pressionando Start. A build é de 20 de setembro de 2025. Inclusive, tão logo eu faço backup desse conteúdo do cartão de memória, eu vou instalar o ArcOS original nele. Então vai estar um pouco melhor, porque também vai estar mais atualizado, onde a última build saiu de novembro. Deixa eu baixar aqui o brilho, que deve melhorar um pouco aqui a visualização. Vamos aproveitar aqui e alterar a linguagem, Advanced Settings. Language, está em inglês, pressione em A, selecione BR, pressione em A, B para voltar, pronto, ele já está em português. Vamos ver quais outros temas vêm aqui em configurar interface. Seleção de temas vem apenas com 5 temas, todos para o R40XX, então o primeiro tema aqui, Alec Full, Solo ArcOS, vamos aplicar. Esses são temas realmente, de Jojo, legal. Jotaro. Esse tema também tá bem bonito. Apesar que tá faltando muita imagem, né? Tá bonito, mas tá incompleto. Então, vamos pro próximo, configurar a interface para o Code Destroy Man. Pronto, esse aqui já é similar a outros que já vimos, se não o mesmo. Acho que é só a tela que tá dando uma impressão diferente. E tá um pouco diferente aqui também. Vamos ver o próximo. Cyber 2077, acho que era o que tava, né? Era o que tava. O de Codeman foi o que veio do meu R36XX, foi esse aqui que veio nele. Vocês podem conferir lá no vídeo do R36XX. E o último tema, Simple Theme. Tá bem interessante também. Mas é um tema que a gente também já chegou a ver. Então é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui então nos jogos que vem. PlayStation 1. Uma porrada de jogo. Vamos olhar esse Marvel vs Street Fighter. Ver como é que fica o jogo. Já mudou a animação do Omega aqui do God of War. Agora escrito ArcOS. No R36XX vem R36XX dentro do símbolo do Omega. Agora vem ArcOS. Tá certo. Ver com analógico é mais fácil, né?
Usar aqui de tudo, né? Prefiro o D-pad. Escapei. Então, vamos ver se o FM está ativo para o menu do RetroArch. Não está, então Select X. É isso mesmo. Podemos fazer aqui o Save States, né? Dicas que eu já passei, vem no State Slot 1 como padrão. Vou sair aqui do emulador. Tem muito jogo. Vou dar uma olhada aqui nas configurações. Vou ver aqui do PSP se vem o God of War. Vem com Vice City Stories, Mega Man. Vem com Naruto. Bem completo. Não veio com Chain of Olympus, mas olha, vocês não estão perdendo muita coisa não. Como a gente já viu em vários vídeos, o desempenho é sofrível. E apesar da bateria bem maior e a tela maior, o desempenho é exatamente igual ao R36S que você está acostumado. A diferença aqui é a questão do Wi-Fi embutido, bateria maior e tela maior. O R36XX tem a mesma tela do R36S com Wi-Fi embutido, a mesma bateria. Aqui a gente está com uma tela e bateria maior, mas o desempenho vai ser exatamente igual. Quero olhar aqui nas opções de Wi-Fi, vamos ver aqui, Settings, Wi-Fi. Vamos ver se ele vai reconhecer as redes Wi-Fi. Não vou precisar nem conectar agora, posso fazer isso depois. O importante é que ele veja as redes Wi-Fi, quer dizer que está funcionando. Já apareceu a rede daqui de casa. Funcional. Então, bom, depois eu posso fazer essa conexão. Algumas diferenças que eu percebi, pessoal, ele vem somente com um slot para cartão de memória. Comparado com o R36XX, temos um slot disponível para jogos se você quiser. Não é o caso do R40XX, ele vem com um único slot. E a outra diferença fica nas entradas. Enquanto o R36S e o XX vem entrada para carregamento, entrada para fone de ouvido e entrada OTG, que você pode conectar seu adaptador, aqui temos somente a entrada para fone e uma entrada Type-C, que eu não sei se serve também para adaptadores OTGs, mas acredito que sim. A diferença aqui é que você pode carregar enquanto usa o adaptador, e nesse caso não. Pelo menos já tem o Wi-Fi embutido, já não há uma necessidade de um adaptador para o Wi-Fi. Sobre a cor, eu, antes de comprar, achei a cor mais bonita. Pessoalmente, bem, não chamou tanta atenção não esse branco. E olha que essa era a cor mais difícil de comprar. Eu esperei para comprar essa, porque era sempre que esgotava mais rápido. Mas entre o R40XX ou Pro Max, que é esse aqui que a gente viu, e o R40XX, que eu estou passando as fotos agora, eu acabei preferindo muito mais o design desse aqui. Me diz aí você nos comentários qual é a sua opinião em termos de design, porque em termos de desempenho, é como eu expliquei, vai ser igual. Esse daqui comparado ao XX, ele vai ter mais bateria, somente isso, né? Tem um design um pouco diferente, mas tem 4.500 mAh quanto 4.000 do R40XX. Ambos aceitam o ArcOS Community para os modelos originais, então se você ainda tiver dúvidas sobre essa questão de que é original e clone, quando eu me refiro a essa família do R36S, também já temos vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima. Gente, é isso, nosso vídeo de unboxing com as primeiras impressões do R40XX Pro Max. Aproveita então para comentar se ficou alguma dúvida do R40XS ou Pro Max, e se você quer algum outro tipo de comparativo com o R36S ou o XX que eu ainda tenho, pois eu não tenho mais meu R36S clone, deixa aí teu comentário com a tua dúvida, eu vou fazer o meu melhor para ajudar. Galera, e é isso, me diz aí o que é que você achou do novo R40XX Pro Max, ou você prefere o R40XX ou mesmo o R36S, já que ele é mais compacto, menos pesado, cabe melhor no bolso. Quero saber então tua opinião. E agradeço demais quem ficou aqui até o final. Se puder, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve para dar aquela força e até a próxima!